Então, nosso tema central tem sido o controle de si. Controle de si é uma coisa muito bacana e todos nós desejamos, sabe? Nós nascemos com uma tendência a buscar o controle. Quando alguma coisa se desequilibra dentro de nós, alguma coisa assim universal que já foi plantada em nós desde o nosso nascimento, que faz com que a gente busque o controle. Se você, por acaso, estudou química e se lembra daquelas aulas antigas de química, você aprendeu, por exemplo, que o sangue é uma solução tampão. E o que é uma solução tampão? É um tipo de solução que recebe diversos materiais e tenta manter sempre o equilíbrio. Se você pensar em outras coisas, por exemplo, você não conhece nenhum homem de 5 metros e você não conhece nenhum homem de meio metro. Há uma tendência à média. Então, em tudo aquilo que nós somos, existe uma tendência a um equilíbrio, sabe? E naquilo que nós somos como ser humano, social, psíquico, como ser então psicológico, nós buscamos o equilíbrio também. A gente busca o equilíbrio, às vezes, tão naturalmente que a gente não percebe que está buscando equilíbrio. No mundo, já faz muitos anos, existem muitos tratamentos, muitas psicoterapias e existem muitos métodos diferentes de levar o homem a um estado de saúde que a gente poderia chamar que é um estado de equilíbrio. É um estado onde ele então está sob controle, está tudo bem, ele está saudável. O controle de si, ele se mistura, ele permeia. Falando permeia assim, vocês vão achar que minha barba branca é de verdade, né? Ele está junto, presente em todos os modelos de tratamento. Todas as vezes que o médico está fazendo um tratamento, ele procura restaurar o seu paciente a um estado anterior, saudável, que é também um estado de controle de si, estado de equilíbrio. Quando alguém procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura um psicoterapeuta, a pessoa se queixa lá de algumas coisas que não estão bem na vida dela. E o que é que ela gostaria? Ela gostaria que aquelas coisas estivessem então bem, estivessem sob o seu controle, que ela estiver... O que é estar sob o seu controle? Significa que ela não sofrerá, ela não vai sofrer com aquelas coisas. Então, como é que ela quer estar? Ela quer estar no controle de si. E o controle de si, ele é o objetivo de todas as psicoterapias. Olha só que coisa bacana eu estou falando para você. Quando você vai lá num psicólogo e você diz assim, eu não consigo dormir, eu ando muito nervoso, o que acontece? Você não está conseguindo controlar isso, sabe? Você gostaria de dormir, você gostaria de ficar mais calmo, mas você não consegue controlar isso. Você quer trazer para si esse controle. Você quer dormir uma noite relaxante, uma noite que te descansa, e você quer não ficar muito irritado com as coisas que te acontecem. Você quer se manter no controle de si, mesmo quando as coisas te são desagradáveis, ou muito tristes, ou muito irritantes. O psicólogo, acho que eu estou falando muito depressa, né? Deixa eu desacelerar aqui um pouquinho. O psicólogo, não importa qual seja a linha de formação dele, não importa se ele é um psicanalista, se ele é um fenomenologista, se ele é um gestaltista, não importa se ele só trata de comportamento, não importa qual seja. E muitos psicólogos talvez ainda não tenham refletido sobre isso. E você que está aí ouvindo agora, talvez seja psicólogo, talvez não, né? Mas esse vídeo aqui, ele vai ser, não vai ser apenas ao vivo, ele vai ser colocado nas mídias e vai ficar lá para que as pessoas possam ver no futuro. E tenho certeza que muitos psicólogos acabarão vendo esse vídeo. E eles vão concordar comigo. O que é que os psicólogos vão concordar comigo? Que talvez eles nunca tenham refletido o que é que se chama de alta de psicoterapia, alta de tratamento. Bacana isso, né? O paciente tem lá algumas queixas e quando aquelas queixas são removidas, pode-se então considerar uma alta.
Não existem mais aquelas coisas, foram todas resolvidas. Ou então, ele pode se aprofundar em outras questões, que quando essas outras questões forem resolvidas, também ele poderá então ter alta de novo, mais um pouquinho, outra alta. A cada vez que determinadas coisas estão resolvidas, eu acabei de falar alta, né? Mas a gente poderia estar dizendo um outro nome, a gente poderia dizer assim, retomou o controle de si. Bacana, né? E o que é uma pessoa que tem o controle de si completamente? É uma pessoa que tem todas essas suas questões resolvidas. Então, os tratamentos em geral, e eu não estou falando só de tratamentos com psicólogos e só de tratamentos, psicoterapias ou psicanálise e coisas assim. Existem muitos, muito mais tratamento do que a gente conhece, que pretende levar a pessoa a um estado de alta, ou a um estado em que ela tem o controle de si. E isso está presente em todos os tratamentos. O que precisa é conseguir perceber que há uma linha mestra em todos os tratamentos, com etapas muito bem claras, que uma após a outra vai conduzindo ao controle de si. E vai chegar o momento em que o paciente vai dizer assim: os problemas graves não me alteram hoje como já me alteraram no passado. Tanto faz se o problema é uma grande tragédia, ele se altera um pouco, sob controle. Ele mantém-se com o controle de si. E as alegrias também, as alegrias às vezes fazem as pessoas não prestarem direito, né, no que está se passando. Ela esquece do resto quando está alegre. As alegrias também precisam vir para o controle de si. Tanto aquilo que é de ruim, quanto que aquilo que é de bom, virá para o controle de si. E a pessoa então equilibrada é essa pessoa que, embora o mundo à sua volta se altere, ela se mantém no controle de si. Então você pode perguntar aí para mim assim: Jones, então o controle de si é uma pessoa manipuladora, né? Ela controla todas as coisas, todos os ambientes em que ela chega, ela controla tudo. Não, não é isso não, de jeito nenhum. O controle aqui é de si, não é o controle do outro. Ele vai trabalhar numa empresa, não significa que daí a pouco ele é o gerente, o diretor, o dono, ele não vai controlar as coisas. Até pelo contrário, a pessoa que tenta manter o seu ambiente sob seu controle, sob seu domínio, sob seu comando, ele tem lá dentro de si uma lista boa de inseguranças e ele tem medo de perder o controle de si e por isso ele erra o alvo, sabe? Qual seria o alvo? Seria ele olhar para dentro de si e corrigir nele mesmo aquelas coisas que ele tem medo de perder o controle. Ao errar o alvo, ele tenta controlar o seu ambiente, tenta controlar aquele e mais aquele outro. E aí se torna uma pessoa manipuladora, que poderia se dizer uma pessoa que está precisando de ajuda, né? Não é uma pessoa que está equilibrada, não é uma pessoa que está no controle de si. E então, o que aconteceu essa semana passada? Eu queria dizer para você por que quando eu te convidei para esse vídeo, eu cheguei a citar o grande ator americano Will Smith. Foi uma coisa inédita, né? Isso eu acredito que nunca tinha acontecido antes num programa de televisão desse porte internacional, com o mundo todo olhando para lá. Will Smith não gostou de uma brincadeira que o apresentador do Oscar fez com a esposa do Will Smith. Ele se levantou, foi até lá e deu um tapa na cara do apresentador. Depois ele volta, ele se senta de novo no seu lugar e ainda grita: tira o nome da minha mulher da sua boca. Isso ainda é equivalente a um tapa também, né?
Então, o Will Smith, ele agrediu. Eu queria convidar você a dividir comigo o que nós vamos falar aqui. Eu quero aproveitar, preciso pôr óculos para dar uma olhada aqui nos comentários. Eu quero que você escreva aí, participa aqui comigo, vai, escreve aí assim: o Will Smith se descontrolou, não teve controle de si. Ou você escreve aí: o Will Smith teve controle de si. Eu quero saber a sua opinião. Nós fizemos uma enquete durante essa semana, você que está acompanhando o nosso Instagram, você deve ter respondido lá, você deve ter visto pelo menos essa enquete, e tivemos um número lá interessante. Se você acessar essa enquete, você pode ver que número que foi. Mas foi assim, mais ou menos 1/3 das pessoas disseram que ele não teve controle de si, e 2/3 das pessoas disseram que ele não teve controle de si. A gente precisa olhar para isso sob o prisma do controle de si. Ele foi vítima, ao vivo, de um bullying. O que é bullying? Bullying é agressividade, é perturbação. Em português as pessoas chamam isso de zoar, né? Zoação, né? Alguém resolveu zoar com a mulher dele. E na nossa vida, sabe, desde a infância, a gente passou por muitas situações de bullying. E se a gente não passou, pelo menos a gente viu muitas situações de bullying. Alguém que estava acima do peso, ele era chamado de gordo. Ô gordo, vem cá. Não senta aí não, vai quebrar essa cadeira. Eu me lembro da escola onde eu estudei, tinha um colega que ele era bem baixinho, sabe, magrinho, e puseram o apelido nele de 7 meses. Olha só, isto é bullying, isso é perturbação, isso é agressividade. A pessoa sofre com isso. A gente tinha lá um outro colega na escola, parece que lá na escola que eu estudei tinha de tudo, né? Mas não é assim não, isso tem de tudo em todos os lugares, vai bem pertinho de você, deve ter coisas desse tipo. Tinha um colega que ele era bem mais alto do que todos nós, né? Isso eu estou te falando, eu tinha lá talvez 10 anos, 9 anos de idade, isso. E ele era bem mais alto. E o pessoal dizia para ele: troca a lâmpada para mim. Então puseram o apelido nele de troca-lâmpada. Olha, é lógico que ele sofria com isso, isso é bullying, isso é agressividade, isso é perturbar, isso é tirar a pessoa da sua paz, né? Fazer mal a alguém. Então, quem faz bullying é uma pessoa que lá dentro dela tem um monte de maldades, lá dentro dela tem um monte de malvadezas, lá dentro dela tem dores que ela, ao invés de procurar curar, ela tenta passar para o outro essas dores. As suas fraquezas, que não são enfrentadas, fazem com que ela enfraqueça o outro, fazendo agressões, fazendo piadas, colocando apelido, e as pessoas que se identificam com o bullying que está sendo feito, elas dão risada, elas se divertem, porque elas sentem naquela pessoa que fez o bullying, naquele momento, um porta-voz, sabe? Ele falou aquilo que eu gostaria de ter falado, ele realizou aquilo que eu gostaria de ter realizado. Bom, primeiro de tudo então, nesse Oscar, houve um bullying feio, um bullying então feito ao vivo, internacional, para todo mundo saber. Esse cara, eu nem me lembro o nome dele, é um grande comediante, famosíssimo nos Estados Unidos, né? Que malvadeza, né? Será que ele tem controle de si? Eu te digo que ele não tem, não. Ele está cheio de malvadeza dentro dele. Ele está cheio de fraquezas dentro dele. Ele precisa resolver isso. Ele precisa ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem. É possível fazer piadas sem machucar ninguém, e ele não soube fazer isso. E o Will Smith, que foi vítima, ele reagiu como uma vítima padrão acaba reagindo. Como vítima padrão, ele poderia sofrer, se humilhar,
ficar deprimido, ou ele poderia revidar. Ele revidou. E muitas pessoas que na vida já tiveram vontade de revidar se identificaram com o Will Smith, por isso nós tivemos lá essa votação de aproximadamente 33% de pessoas que acham que o Will Smith fez bem, né? Isso é muito sério, sabe, gente? Bullying é sério. E reagir com agressão é muito sério. A gente precisa ter equilíbrio, a gente precisa ter controle de si. Eu queria te dizer uma coisa. Antes, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha só, que legal, que bacana. Ele não teve controle de si, né? O Will Smith não teve controle de si. Eu concordo com você, viu? Concordo com você, não teve mesmo não. Aquele apresentador, ele precisa procurar resolver os seus problemas. Ele precisa se transformar como ser humano. Mas o Will Smith, embora tenha sido vítima, ele também não teve controle de si. Não se reage desse jeito. Tem tantas outras formas, né, de reagir. Uma delas é não dar ouvido para o que os bobos dizem, né? Para o que as pessoas desequilibradas dizem, né? Sabe,